Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para a última aula do nosso módulo sobre Estatuto da Advocacia, beleza? Hoje a gente vai falar de procedimento administrativo na OAB. Dentro do curso a gente teve a oportunidade de passar por todos os artigos do Estatuto da Advocacia. Demos um enfoque maior naqueles que historicamente caem mais na prova da OAB, mas vimos todos, sem exceção. Sem dúvida nenhuma, depois da aula de hoje, vocês estão completamente preparados aí para gabaritar essa prova. Beleza? Vamos direto então falar sobre procedimento administrativo, procedimento disciplinar da OAB. Acompanha comigo aqui no slide. Seguinte, primeira regra que eu tenho que ter na cabeça sobre procedimento disciplinar da OAB é que, logicamente, as regras que dispõem sobre procedimento disciplinar estão previstas no Estatuto da Advocacia e no regulamento. Perfeito? Agora, a essas regras se aplicam de maneira subsidiária algumas outras normas do ordenamento jurídico brasileiro. Se for o procedimento disciplinar, subsidiariamente a eles, irão se aplicar as regras do processo penal comum. Aquilo que o processo disciplinar da OAB não prevê, será buscado nas regras do processo penal comum a norma que vai se aplicar àquele caso. Quando eu estiver falando de outros processos administrativos na OAB, a aplicação subsidiária ela é, primeiro, do processo administrativo e, segundo, as regras de processo civil. Beleza? Então, aplicam-se subsidiariamente as regras do processo na OAB. Se for processo disciplinar, as regras do processo penal comum. Se for qualquer outro tipo de processo que não disciplinar, primeiro as regras do processo administrativo e depois as regras do processo civil. Todos os prazos nos processos do OAB, para defesa, para recurso, para alegações finais, para o que for, todos esses prazos eles são de 15 dias. E após o advento do novo Código de Processo Civil, a OAB editou um provimento e todos os prazos da OAB passaram a ser de 15 dias úteis, beleza? Regra geral, todos os prazos para manifestação da OAB, seja defesa, seja recurso, alegações finais, o que for, são de 15 dias úteis. Maravilha? Quando que começa o prazo? Regra geral de novo, o prazo começa no dia útil seguinte ao recebimento da notificação. Então, veja bem, se você foi notificado por via postal, se você recebeu na sua casa uma carta com a R, a partir do momento que você recebeu aquela carta, você está notificado. No dia útil seguinte, vai começar o seu prazo para defesa. Se você foi notificado por meio de imprensa oficial, por meio de publicação no Diário de Justiça, no Diário Oficial, a partir do momento que houver aquela publicação, você está notificado. Consequentemente, no dia seguinte, começa o prazo. O poder punitivo administrativo, ele compete à OAB, ok, mas dentro da estrutura da OAB, ele compete ao Conselho Seccional da base territorial onde a infração foi cometida. Então, o poder punitivo não compete ao Conselho Seccional onde o advogado está inscrito. Ele compete ao Conselho Seccional onde o advogado cometeu a infração. Obviamente, após a aplicação da sanção, o Conselho Seccional onde o advogado detém a sua inscrição, ele vai ser notificado. Agora, o poder punitivo, ele está vinculado ao Conselho Seccional daquela base territorial, daquele estado ou do Distrito Federal onde o advogado cometeu a infração. Exceto aqui, exceção a isso, é aquelas situações em que a violação ela for de responsabilidade, ela tiver sido cometida e deverá ser apurada pelo Conselho Federal. Beleza? Uma outra regrinha para a gente lembrar, dentro do Conselho Seccional da base territorial onde a infração foi cometida, dentro da OAB seccional onde a infração foi cometida, cabe a um órgão específico, ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, julgar o processo disciplinar. Quem julga o processo disciplinar? O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho da Seccional. Beleza?
Guardem essas informações, hein? Se houver decisão condenatória e irrecorrível, imediatamente ela vai ser comunicada ao Conselho Seccional, onde o advogado tem a inscrição. Então, por exemplo, o meu caso, eu sou advogado aqui no Espírito Santo, eu estou inscrito perante a seccional do Espírito Santo. Suponhamos que eu atuo em uma causa no estado de São Paulo e lá eu venha cometer alguma infração disciplinar. O processo disciplinar deve ser processado perante o Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Por quê? Porque foi lá onde a infração foi cometida. Agora, uma vez tendo sido condenado e tendo ocorrido, tendo ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão, essa decisão não sendo mais recorrível, ela é comunicada ao conselho onde eu sou inscrito. Todo esse processo, ele é sigiloso, ok? Apenas tem acesso ao processo disciplinar, ao processo administrativo do OAB, as partes, os seus advogados e as pessoas que vão julgá-lo ou vão emitir parecer sobre ele. Perfeito? O processo é sigiloso, não é público. E esse processo ele pode ser instaurado de duas formas. Ele pode ser instaurado de ofício, pela própria OAB quando tomar conhecimento de uma transgressão, ou ele pode ser instaurado mediante representação. Se ele for instaurado mediante representação, eu vou seguir um caminho, que é o seguinte: uma vez recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional vai nomear um relator. Qual que é a finalidade desse relator? Este relator, ele deve instruir o processo, ou seja, realizar os atos, colher as provas, promover a instrução do processo e oferecer, após essa instrução, um parecer preliminar ao Tribunal de Ética e Disciplina. Dentro dessa instrução, deve ser assegurada ao advogado a ampla defesa, o que inclui a apresentação de sua defesa preliminar, o que inclui o seu comparecimento à oitiva de testemunhas, o que inclui a possibilidade dele se manifestar sobre provas e documentos, apresentar alegações finais, enfim, promover todos os atos que ele julgar pertinente para promover a sua defesa. Perfeito? Repito, vimos na aula retrasada. A finalidade principal da OAB é garantir a cidadania e o bom funcionamento das instituições da ordem jurídica e do próprio direito. A OAB, enquanto casa da democracia, não pode, em hipótese alguma, promover o cerceamento de defesa dos seus advogados e das pessoas que estão sofrendo processo administrativo junto a ela. Beleza? Então, recebida a representação, o presidente do conselho vai nomear um relator que vai ser responsável, que vai ser responsável por instruir o processo, beleza? Uma vez instruído o processo, com ampla defesa do advogado, é oferecido um parecer preliminar ao Tribunal de Ética e Disciplina. Se após a defesa do advogado, o relator opinar de maneira fundamentada pelo indeferimento da representação, ou seja, se o relator concluir que não há subsídio para aquela representação e para a penalidade que decorreria dela, se ele opinar pelo indeferimento, vai caber ao presidente do conselho decidir se esse procedimento administrativo vai ser arquivado ou se ele vai prosseguir. Perfeito? Essa decisão, ela é do presidente. O relator, ele apenas se manifesta. O relator oferece o subsídio para que o presidente do conselho decida se o processo será arquivado ou se ele vai prosseguir para julgamento. Beleza? Dessa decisão, a gente vai ver, cabe recurso. E se o advogado for revel, ou seja, não apresentar defesa, ou se ele não for encontrado, para garantir o seu direito à ampla defesa, vai ser nomeado um defensor dativo. Lembra que a gente falou na aula sobre honorários que a exceção ao honorário do dativo era o advogado dativo em processo disciplinar do OAB? Por quê? Porque essa nomeação aqui, ela não é remunerada. O advogado vai exercer
vai apresentar a defesa do colega de maneira voluntária, de maneira gratuita. Maravilha? Esse é o procedimento geral do processo administrativo do AB. Uma vez ocorrida a representação, o presidente do AB designa um relator. Esse relator instrui o processo, colhe as provas e apresenta um parecer. Esse parecer vai ser submetido ao Tribunal de Ética, que então vai decidir se aplica a penalidade ou não. Maravilha? Agora, se ele opinar pelo indeferimento, cabe ao presidente do conselho decidir se o processo será arquivado ou se ele, mesmo diante dessa opinião, vai prosseguir para julgamento. Beleza? Uma vez decidido, iniciamos a fase dos recursos. Qual que é o prazo de recurso? 15 dias úteis. E o prazo de defesa? 15 dias úteis. Todos os prazos em processos administrativos do AB são de 15 dias úteis. Quais recursos que são cabíveis? Vamos por partes. Qual recurso é cabível? Ao Conselho Seccional. Bom, ao Conselho Seccional cabe recurso daquelas decisões proferidas pelo presidente do Conselho Seccional. Professor, dentro do processo administrativo, então, se o relator se manifestar pelo indeferimento e o presidente do Conselho decidir pelo prosseguimento do processo, é cabível um recurso ao Conselho Seccional? Sim. Não é uma decisão proferida pelo presidente? Então cabe recurso ao Conselho. Também cabe recurso ao Conselho da decisão que for proferida pelo presidente do Tribunal de Ética e Disciplina do AB. Cabe recurso ao Conselho a decisão proferida pela diretoria da subseção ou pela diretoria da Caixa de Assistência. De decisões proferidas pelo presidente do Conselho, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pela diretoria da subseção ou pela diretoria da Caixa de Assistência, cabe recurso ao Conselho Seccional. Tranquilo? Que vai julgar de forma colegiada. Cabe recurso também ao Conselho Federal. Em quais hipóteses é cabível recurso ao Conselho Federal? Ora, é cabível recurso para o Conselho Federal para atacar todas as decisões não unânimes proferidas pelo Conselho Seccional. Então, qualquer decisão proferida pelo Conselho Seccional que não for unânime, ela é passível de impugnação, ela é passível de recurso para o Conselho Federal. Agora, se a decisão for unânime, ainda assim será cabível recurso, desde que estejam presentes alguns outros requisitos. Ou seja, se a decisão for unânime, caberá recurso se ela contrariar o Código de Ética, se ela contrariar jurisprudência, ou seja, se ela contrariar decisão do Conselho Federal, se ela contrariar decisão de qualquer outro conselho seccional, se ela violar, contrariar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Então percebam que são características, são hipóteses de cabimento vinculadas, mas hipóteses de cabimento amplas. Havendo violação a qualquer um desses dispositivos legais e jurisprudenciais, é cabível recurso ao Conselho Federal daquelas decisões proferidas pelo Conselho Seccional que forem unânimes. Se elas não forem unânimes, cabe recurso independente de se demonstrar essa violação ou não. Maravilha? Por fim, a última característica que eu preciso que vocês guardem para a prova do recurso é de que todos os recursos em sede administrativa, em se tratando de procedimento disciplinar do AB, todos os recursos eles têm efeito suspensivo, à exceção de 3 hipóteses. Os recursos que tratarem sobre eleições não têm efeito suspensivo. Os recursos que tratarem de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, eles não cabem recurso. Eles não têm efeito suspensivo. Cabe recurso, mas não tem efeito suspensivo. E aquelas decisões que tratarem do cancelamento da inscrição obtida com falsa prova, essas decisões, elas
esses recursos sobre essas decisões, eles também não têm efeito suspensivo. Então guardem assim, regra geral, todo recurso em processo administrativo do AB tem efeito suspensivo, exceto 3 hipóteses. Primeira, quando tratarem de eleições. Segunda, quando tratarem de decisões que suspenderam preventivamente o advogado. E quando tratarem de cancelamento de inscrição que foi obtida com falsa prova. Nessas hipóteses, o recurso não vai ter efeito suspensivo. Beleza? Show de bola. Volta para mim então. Rapaziada, esse era o tema da aula de hoje, a última aula do nosso módulo. Nós conseguimos aí passar por todos os dispositivos do Código de Ética e Disciplina. Revisem a matéria, façam bastante exercício, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso na prova. Tá bom? Um forte abraço a todos e bom estudo.